Demitam o Kleber Xavier enquanto dá tempo. Demitam esse estagiário já. Fala aí, seus peixão. O Santos acabou de empatar com o Sport na Ilha do Retiro, 2-2. Um jogo que tinha tudo para ser um desastre. Tamanhas escolhas desse pseudo treinador, porque ó, minha paciência acabou, meu irmão. Não tem conversa. Não tem conversa. O que ele fez de novo nesse jogo é inexplicável, cara. Ainda bem que o Gabriel Bontempo é bem melhor que esses meio-campistas todos. É impressionante como o melhor meio-campista que o Santos tem é o último da lista de jogo. Joga Schmidt, joga Pituca, joga Rincon, joga Zé Rafael. O Bontempo é sempre o último. O Riel nem fala, né? O Riel nem preciso falar. O Riel nem pisa em campo. Né? Demete esse estagiário. É estagiário. Não quer que seja chamado de estagiário? Não age como um. É impressionante, cara. Mas vamos lá, vamos falar do jogo, né? Santos, Sport 2, Santos 2, até que sem querer, a merda do Lucas Lima faz gol na gente, cara. O cara não fazia gol desde a penúltima rodada da Série B de 2024. Sabe contra quem? Contra o Santos. Hoje, vai lá, até sem querer faz gol. Bola bate no Cabadeiro, não tem culpa nenhuma no lance. E o Lucas Lima consegue fazer um gol. É impressionante. O Santos, com um a menos, conseguiu empatar com o Sport. Teve chance para vencer, o Sport teve chance para vencer, sabe? Foi aquele jogo casados versus solteiro, uma bagunça. Primeiro tempo inteiro, uma bagunça tática, tá? Eu acho que o primeiro tempo diz muito mais sobre o trabalho do Kleber Xavier do que o segundo. O segundo foi Deus nos acuda, um time extremamente nervoso do outro lado, um time que não ganha de ninguém, continua sem vencer, 18 jogos sem vencer. O Santos quase encerrou esse jejum do Sport, tamanha incompetência desse estagiário no comando do Santos, cara. É isso, tá? Acho que tem potencial? Acho, não mudo minha opinião. Acho, mas não no Santos. O Santos não é clube de teste, não é clube para recomeçar a carreira. Começa a carreira num time pequeno, vai crescendo na carreira, sei lá, começa a carreira na Portuguesa. Vou dar um exemplo que tá em ascensão, voltando e tal. Aí você começa uma carreira. No Santos não, mano. No Santos não, tá? Um time nessa situação, o time que tá passando por tanta tribulação, botar um estagiário para tomar conta, não dá. Não dá, mano. Não dá. Esqueci até de acender a luz aqui. Deixa eu acender. Meu Deus do céu. Acendi a luz azul. Tá certo? Mas, vamos falar do jogo como um todo? Tem que ir lá, vamos com calma, tentar respirar, né? O jogo foi tenso, o jogo foi nervoso. O Santos, eu acho que foi uma repetição esse jogo do que aconteceu na Vila Belmiro entre Santos e Flamengo. Um Santos que ficava com a bola, quem era perigoso era o Sport. O Santos até criou mais chances do que o Flamengo propriamente contra o Santos naquele jogo. O Santos criou mais chances contra o Sport de fazer gols. Porém, o Sport, quando chegava com muito perigo, cara. E o Santos, infelizmente, teve outra falha do Brasão, né? Eu acho que o Brasão falhou no primeiro gol do Internacional e hoje ele volta a falhar, né? Embora depois ele tenha feito duas defesas bem importantes, ele falha na hora que ele vai dar o chutão para frente e aí o Sport aproveita, o Derek Lacerda faz 1-0 pro Sport. Só que assim, o Santos extremamente atabalhoado, sem consistência, onde na cabeça desse estagiário, o Schmidt é titular do time. O Zé Rafael faz 2 jogos ruins, ele tira o Zé Rafael do time, Schmidt titular, sabe? Schmidt titular, intocável. Schmidt que não conseguia pisar em campo, agora é titular. O Rincon eu até entendo. Agora, o Schmidt ser titular, meu irmão, o que o Schmidt fez de bom contra o Internacional para ser titular? Eu gostaria dessa explicação. Ele toca para trás, ele toca para o lado. Eu acho que no segundo tempo ele até foi bem como um terceiro zagueiro. No segundo tempo, eu acho que ele fez até um bom segundo tempo. O primeiro tempo dele foi horroroso e o Rincon, a expulsão do Rincon, para mim, ela é justa se a expulsão do Zé Lucas também tivesse acontecido, porque são lances parecidos. Porém, a expulsão do Zé Lucas não aconteceu, ele deu um carrinho por trás do Neymar, óbvio que não foi para quebrar, ele até recuou o pé e tomou um amarelo. Eu acho que o Rincon, pela gravidade do lance, que realmente foi feio, também era para amarelo, até porque o lance não estava mais acontecendo. Foi falta para o Santos, foi falta do Derek em cima do Rincon. O lance se segue, o Rincon dá um carrinho, realmente acaba pegando ali embaixo e a perna sobe, acaba pegando o Derek Lacerda, que tem que ser substituído. Só que eu acho que o critério para um foi exagerado e o critério para outro não existiu. Eu acho que se o Zé Lucas fosse expulso, seria muito justa a expulsão do Rincon também. Como do Zé Lucas não foi expulsão, eu acho que do Rincon também não deveria ser. O VAR não chamou no lance do Zé Lucas. Ele dá um carrinho por trás do Neymar, não encosta na bola, pega o tornozelo do Neymar,
Só pegou o tornozelo. Ah, mas ele recuou a perna. Ah, então tá bom. Então pegou o tornozelo sem querer. Ou você acha que o Rincon deliberadamente quis dar um carrinho para quebrar o tornozelo do Derek Lacerda? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Mas enfim, acho que a expulsão foi injusta, levando em consideração o critério da arbitragem. Porém, o árbitro não foi chamado ao VAR no lance do Zé Lucas. Ele deu amarelo, o amarelo ficou. No lance do Rincon, ele deu amarelo, o VAR chamou. Então não tem critério para quem estava no VAR. Eu não culpo o árbitro, tá? Vou até falar aqui para não ser injusto. O Klein, foi o Rafael Klein. Eu não culpo o Klein por ter expulsado o Rincon. Eu culpo o VAR, que não chamou no lance do Zé Lucas. Para mim, são lances parecidos, de intensidade parecidas, entendeu? Enfim, né? Tanto é que eu vi muito cara torcedor do esporte que eu falei isso no meu Twitter, né, o X, e aí um monte de torcedor do esporte veio me xingar, que não sei o que, ele anulou a falta. Não anulou a falta não, quem cobrou a falta foi o Santos. Se a falta foi cobrada pelo Santos, a falta não foi anulada, sabe? Eu entendo que é por parte de clube, eu entendo, só que assim, não precisa inventar uma mentira para tentar empurrar a verdade de vocês. Você acha que mereceu ser expulso? Tá tudo certo, mas fala, ele anulou a falta. Não anulou. A falta foi mantida, o Santos cobrou a falta, tá certo? Mas, primeiro tempo, o Sport fez o gol rápido e, óbvio, cara, um time que tá na lanterna, não ganhou de ninguém no campeonato. Ele, óbvio que ele vai recuar tudo, vai ficar no contra-ataque, o Santos vai tentar ficar com a bola para tentar construir. Conseguiu construir algumas jogadas, conseguiu ter algumas finalizações, sabe? Mas o que me incomoda muito, muito na postura do time do Santos não é nem passividade, parece a sensação que dá é que não tem bril. Sim, assim, falta ódio. E não é um ódio, tipo, de odiar tudo, mas assim, de ter raiva, de querer resolver as coisas. É uma mania de querer pentear lance para deixar o gol mais bonito. Meu irmão, enche o pé na bola. David, você tá com a bola na frente do gol? Chuta de bico, chuta de cu, chuta de nariz, chuta de pinto, mas chuta, finaliza. Enche o pé na bola, bate com fúria. Não, quer dar um passe a mais, quer passar a perna por cima da bola. Pô, meu irmão, o momento não é esse. Tá na frente do gol, chuta, meu irmão. Chuta com tudo. Perde, chuta na trave, chuta para fora, mas chuta com fúria. Faz o torcedor se identificar, pô, ele tá com vontade. Porque quando você tá penteando o lance, vai ter isso. O Barreal depois também é a mesma coisa. Recebe, quer pentear para dar um drible a mais para chutar. Chuta de bico. O Neymar no segundo tempo a mesma coisa. A bola chega no pé do cara. Em vez de chutar de bico, não. Vou dar um drible a mais. Chuta de bico, meu irmão. Bate de esquerda. Faz qualquer coisa. Mas finaliza o lance. É uma necessidade de pentear. Eu não estou entrando em campo de talento com a bola nos pés. A gente sabe que tem. Mas esse momento é de fazer o gol de qualquer jeito. Gol feio também é gol, porra. Gol feio também conta. Não precisa bater de chapa de 3 dedos pra bola entrar no ângulo pra contar. Conta do mesmo jeito gol de bico. De gol de carrinho. Conta do mesmo jeito. Sabe? Mas enfim, primeiro tempo aí, o Santos tentou jogar, mas estava assim, uma bagunça completa. O Roleiser do lado direito não funciona. Tá? O Barreal do lado esquerdo ainda funciona. Né? O Souza e Barreal fizeram uma dupla até interessante. O Igor Vinícius, que eu critico bastante, sou bem crítico a ele, acho ele fraco, continuo achando, mas pelo menos quando ia ao ataque no primeiro tempo, fez boas jogadas indo ao ataque, o Roleiser do lado direito não funcionando, de novo, né? E o estagiário bancando o Roleiser como ponta direita, né? Tem que ser ponta. Quando a gente fala de variação tática, não é tipo que ele joga no 4-3-3 e não muda nenhum centímetro. Não, ele joga no 4-3-3 porque precisa ter 2 pontas, que são, no caso desse jogo, Barreal e Roleiser, fica os 2 pontas. E você pode ver o vídeo anterior, tá? O vídeo anterior eu falo sobre isso. Eu mostro aqui, eu boto campinho, boto tática, eu faço várias coisas. Eu mostro, volta aí um vídeo e assiste. Mas assim, precisa ter um meia pela ponta, o outro pela outra ponta, um meia central, um centroavante, que na verdade não vai criar nada, porque você precisa de aproximação, esses caras precisam estar perto. Quando o Roleiser sai do lado direito e vai para o meio e o Barreal faz a mesma coisa, o time consegue construir um pouco mais. Mas não, é posicional, tem que jogar no seu bloquinho, tem que ficar lá preso. Quando o cara desobedece o treinador e vai para o outro lado e fecha para o meio, você vê que sai um pouco mais de jogada. Mas não, tem que ficar preso às pontas. Sabe? É limitante demais, cara. Por isso que eu falo que não tem variação tática. Não é que necessariamente não mude do 4-3-3. É 4-3-3 para atacar e 4-4-2 para marcar. Porque o Neymar ele não volta tanto e tá tudo certo. Eu entendo. Mas é isso.
Sabe, é muito empobrecedor, é muito fácil. Por isso que eu falo que é fácil marcar o Santos. Qualquer time encaixota o Santos, vai conseguir se sobressair pela habilidade dos jogadores. Mas taticamente é muito pobre. E o Kleber Xavier, o estagiário, é isso. Sabe? Mas, vamos lá. Por mais que o Santos tenha ficado mais com a bola no primeiro tempo, o Sport teve chance para fazer mais gols. O Sport teve chance com o Barlet também, ele teve umas 4 chances aí que ele não conseguiu aproveitar, né? E aí mostra muito da fase do time do Sport, né? O Barleta é um dos melhores jogadores do time do Sport, tá? O ex-jogador do Corinthians, Christian Barleta, que o Santos até tentou contratar. Eu acho ele bom jogador. O Santos tentou contratar ele quando estava no São Bernardo. Ele acabou indo para o Corinthians. E aí depois Ceará e Sport. Ele é um dos jogadores que mais tem participação no jogo do time do Sport. Hoje ele teve várias chances, ele não conseguiu aproveitar, esbarrando muitas vezes no Brasão, que apesar do gol, né, da falha no primeiro gol do Sport, ele foi muito bem no restante do jogo, sabe? Ele não tem medo. Teve um lance mesmo do Barleta ali, a bola continuou sendo recuada pro Brasão, ele continuou participando do jogo, então não foi um cara que ficou, ai meu Deus, não toca a bola para mim, eu tô nervoso. Não, ele continuou participando normalmente do jogo depois disso, né? E aí teve 2 lances do Barleta que ele sai, uma e ele abafa muito, numa dividida com o Souza, e ele corta ainda a bola quando ela sai para fora da área, evitando que o jogador do Sport chegasse para continuar a jogada. Então, apesar da falha, e se é uma falha capital, porque falha de goleiro geralmente vira gol do adversário, ele fez uma boa partida na sequência, mas acaba pesando muito contra ele o gol que ele participa, né? Ele dá um gol pro Sport. O Brasão acaba entregando o gol do Sport, cara, o primeiro, né? E, enfim, apesar do primeiro tempo o Santos ter ficado mais com a bola, a bagunça tática de ter um time tão espaçado e que voltava muito devagar, porque o Kleber Xavier, ele se vendeu como um cara que trabalha muito bem a parte defensiva do time. Só jogou bem defensivamente contra o Flamengo. Todos os outros jogos, o Santos, quando ele tem a bola, e aí vira aquele carelismo, tem a bola, volta muito devagar. E é todo mundo trotando, tá? Não é o Neymar trotando para voltar. É o Neymar, o David, o Roleiser, o Barreal, o Schmidt, o Rincon, todo mundo voltando muito devagar. É um time que tem pouco desempenho físico. Por mais que tenha tido uma melhora física com relação a aguentar mais o jogo todo, diferente do trabalho do Caixinha, que segundo o tempo do Santos era um problema, que o Santos não conseguia jogar mais bola, trocar passes era quase impossível. No caso do Kleber Xavier, o time tem mais consistência física, porém uma pobreza de jogo muito grande. A pobreza do Santos em campo é muito grande. Assim, causa calafrios, cara. É muito complicado, tá? Segundo tempo, 1-0 pro Sport, o Santos volta pro segundo tempo, aí ele faz um monte de lambança, cara. Aqui é muito complicado, né? Porque ele tá sem o Rincon. Eu até entendo que ele tenha que pensar em alguma maneira de jogo. Mas aí ele lança o Bom Tempo, que tinha que entrar mesmo, só que ele tira os 2 laterais. Ele tira o Igor Vinícius e tira o Souza, né? Que não tem porquê, não teria tirado nenhum dos 2. Eu acho que eles 2 estavam até fazendo uma boa partida. Ele puxa o Schmidt para terceiro zagueiro, ou seja, você precisava realmente tirar os 2 laterais para puxar um terceiro zagueiro? Você não podia ter mantido os 2 laterais? Até porque os 2 sobem, e já é por características deles de avançarem e terem consistência atacando. Os 2, tanto o Souza quanto o Igor Vinícius. Inclusive, o Igor Vinícius, ele tem mais a característica ofensiva do que defensiva. Aí você tira o Igor Vinícius, bota um ponta, que é o Cabadeiro, que assim, ele jogou de lateral, cara. O Cabadeiro jogou de ponta. Ele não jogou para jogar na faixa de meio de campo, ele entrou como lateral direito. Tanto que o segundo gol do Sport é no Cabadeiro. E ele não tem culpa do lance, cara, porque o Lucasinho vai cruzar para trás, o Cabadeiro corta, a bola entra no gol. Né? Até na cagada, esse desgraçado do Lucas Lima faz gol na gente, cara. É impressionante. O Lucas Lima contra todo mundo é uma bosta. Chega contra o Santos, ele vira o Maradona no auge. É impressionante, cara. Como esse cara joga a bola contra o Santos. Mas, enfim. Continuando aqui, o Cavaleiro não tem culpa nenhuma no lance. Aí o Barreal, ele vai pra lateral esquerda, porque ele não joga de meia, ele joga de lateral. Ele vai pra lateral esquerda, ele se esfacela no jogo. Isso aí, ele entrega, cara. Porque o Santos tá com um a menos. Aí ele bota o Roleiser e o Bom Tempo como meias, né? Como volantes. E tem uma dupla de ataque. Então o Santos fica no 5-2-2. O Santos não fica no 4-4-1. Ele fica no 5-2-2. É esse sistema tático que o Santos vai buscar o empate. No 5-2-2. Porque o que eu imaginei? 3-4-2. Né? Deveria ser isso. Mas não. Até quando tinha o Barreal realmente ele já tem por característica se aproximar
para buscar a tabela, para fazer a triangulação. O Cavaleiro é ponta, ele é atacante, ele é o cara que vai para a linha de fundo. Eu entendo que você tenha pensado que, bom, eu vou reforçar aqui para construir mais. Só que o primeiro tempo, o segundo tempo, começo do segundo tempo, é só o Sport pressionando o Santos no campo de defesa, porque o time tava uma bagunça. E aqui, para mim, a pior escolha de todas, tirar o David, que tava mal, tá? Minha paciência com o David acabou. E botar o Tiquinho. Cara, o Tiquinho, ele tira um gol do Neymar, certo? Ele tira o gol do Neymar, que ele domina a bola com o cu, né? Ele tira o gol do Neymar. Ele não conseguiu dominar uma bola. O terceiro lance do Tiquinho, a bola vem para ele do Neymar, ele arruma o contra-ataque pro Sport, se não é o Brasil, era gol do Sport, né? Ele dá o contra-ataque pro Sport. Aí ele participa do gol do Gabriel Bontempo, porque ele consegue fazer o pivô. E, cara, e aqui vem, a gente tem que falar do Gabriel Bontempo. É impressionante o quanto ele é melhor que todos os outros meio-campistas do Santos. Ele é melhor. Ele tá melhor que o Rolês, melhor que o Barreal, ele é melhor que o Zé Rafael, hoje, né? Eu acho o Zé Rafael mais jogador num contexto, mas hoje o Bontempo é melhor. Que o Pituca e o Schmidt nem se compara, é melhor que o Rincon, e ele é a penúltima opção, porque a última é o Rian, que tá esquecido lá. Sabe aquele meme da piscina, que tem um esqueleto no fundo da piscina? Esse é o Rian. O Bontempo é o cara que o Kleber Xavier esqueceu. A diferença do Bontempo de participação, de construção, até de marcação, comparada aos outros, assim, é abissal. Abissal. É muito grande, mas assim, muito, é uma enormidade. Só o estagiário não consegue ver o óbvio. E a entrada do Tiquinho me incomoda muito mais, porque o próprio Kleber recentemente falou que o Tiquinho não vem treinando bem. Se você precisa de mais mobilidade física, força física e velocidade, tava ali no banco o Luca Meireles para fazer isso. E ele botou o Tiquinho, que é um a menos para marcar. O Tiquinho, ele acertou só o lance de fazer o pivô pro Gabriel Bontempo, que faz um belo gol, o gol de 2-1, né? Realmente é um belo gol do Gabriel Bontempo, cara. E isso meio que escancara a diferença dele pros outros. Porque ele entrou muito bem. E o Roleiser, quando vai pro meio, mesmo jogando de volante, ele joga muito melhor. Quando ele se aproxima, o Roleiser, ele é bom, tá? Ele é bom, mas quando ele joga isolado, ele fica muito limitado. Quando o Roleiser tem a aproximação de talento perto dele, do Gabriel Bontempo, do Neymar, e eles conseguem se aproximar, você sabe que ele vai construir alguma coisa. A diferença do Roleiser do primeiro tempo pro segundo é completamente diferente. O Santos estava com um a menos, hein? O Santos estava com um a menos. E o Rolês e o Gabriel Bontempo conseguiram, num time sem volantes, basicamente, porque o Schmidt jogou de terceiro zagueiro, conseguiu oferecer muito mais de construção do que no primeiro tempo, com todo mundo espaçado. Mesmo um 5-2-2, que esse estagiário conseguiu fazer no segundo tempo. Quando ele bota o Tiquinho como um cara para marcar e correr, sabendo que o time precisa correr mais, meu irmão, ali foi na sorte, foi no coração na ponta da chuteira. Aí você viu no segundo tempo uma equipe com talvez um pouco mais de brio, sabe? Porque assim, foram escolhas completamente inaceitáveis. Do Barreal, eu até entendo ele ter puxado o Barreal um pouco mais para auxiliar como lateral, porque o Barreal já jogou como lateral. O Cavaleiro é ponta, ele é atacante, ele joga do lado esquerdo e do lado direito como atacante. Ele não é marcador. Então era melhor que tivesse entrado o Escobar. Ou mantido o Igor Vinícius. Não fez sentido nenhum essa parte lateral. O Santos poderia, mesmo com um a menos, tinha condições de vencer esse jogo. E o próprio jogo mostrou isso. Porque o Sport é um time nervoso. É um time que ele tá entregue. E não é. Assim, eu não tô culpando, porque eu acho que tem bons jogadores no Sport. O Zé Lucas, apesar aí da fala do expulsão, é muito bom jogador esse menino, hein? Ele é bom jogador. Tava trabalhado, errou alguns passos, mas é bom jogador. O Barleta eu acho bom jogador também, sabe? O Derek Lacerda tem os seus problemas, mas eu acho que é um jogador consciente. O Lucas Lima, eu abomino ele, mas ele sabe o que faz com a bola nos pés, né? Eu não gosto do Lucas Lima porque é o Lucas Lima, mas ele tem consciência, ele sabe jogar, sabe? Então, assim, tem bons jogadores no time do esporte. O Thierry é bom zagueiro, né? Acho que o Gabriel também é bom goleiro, apesar da fase. Então, assim, tem bons jogadores também no time do outro lado, sabe? Dito isso, a postura do Santos no segundo tempo, as escolhas do treinador foram muito ruins. E talvez o que pese contra isso, porque se o Santos tivesse perdido, o Kleber Xavier estaria demitido. Né? Eu tenho certeza absoluta. Mas como a gente vive no futebol resultadista, eu tenho certeza que esse empate meio que vai falar assim, olha, tem força, esse técnico tem força, tem de onde tirar e tal. De verdade, cara, você acha que você pensando em ataque não era jogo pro Robinho Júnior? Que tem entrado bem em todos os jogos? Se tivesse 3-0 pro Sport, talvez ele teria colocado, né?
Cara, nada contra o Cavaleiro, tá? Eu nem não sei o que esperar dele ainda. Pra mim é uma incógnita, mas assim, você colocou um atacante como lateral. Na estreia do cara, o cara acabou de chegar, ele já foi pro jogo como lateral. Sabe? Pô, ele não vai queimar o atleta porque ele acabou de chegar. Mas isso é queimar jogador, cara. Porque o jogo de hoje, por mais que o Tiquinho tenha participado, talvez, no meu ponto de vista, teria sido tirar o David, talvez, eu colocaria o Luca, mas talvez pensar no Robinho Júnior para ser essa dupla de ataque, para ter mobilidade. Mobilidade dos atacantes, para deixar o Neymar solto mesmo. Porque o Neymar, apesar disso, ele volta para marcar, ele volta no meio de campo, ele volta para auxiliar na marcação, ele faz isso. Ele faz, cara. Por mais que eu acho que não deva, ele volta para fazer essa marcação, ele volta para ajudar ali na construção do meio de campo, ele volta para se aproximar. Mas quando entra o bom tempo e o Roleza se aproximam, o Neymar ele tem mais liberdade para fazer a diferença. E ele faz, cara. Ele encontrou passes maravilhosos no segundo tempo. Segundo tempo do Neymar, apesar de alguns erros, como no erro desse chute preciosista que ele tenta dar um drible a mais, ou perdendo duas bolas ali que deram contra-ataque para o Sport, o segundo tempo do Neymar foi muito bom. O primeiro tempo foi bem fraco. O segundo foi muito bom. Ele participa bem do jogo. Por quê? Porque os caras que têm talento com a bola nos pés se aproximam. Pô, meu irmão, bom tempo, Rolês e Neymar jogando próximos, vai acontecer alguma coisa. E ainda tem o acréscimo do Barreal encostando também. Não tem, para mim, cara, é fora Kleber Xavier. Já vou nessa toada aqui, cara. Eu vou mudar minha opinião se o Santos engatar 5 vitórias, o que eu acho impossível no contexto do Santos, né? Mas se o Santos engatar 5 vitórias, eu mudo minha opinião. Porque não dá, cara. Os 3 últimos jogos do Santos, o Kleber Xavier, ele só fez as piores escolhas do possível. Só. Né? E aquela coisa, agora entrou o Tiquinho. Na Vila entrou o Luca Meirelles. Sabe por quê? Porque na Vila o Tiquinho vai ser vaiado. E não é, cara, não é inconcebível na minha cabeça. O Santos gasta 2,5 milhões por mês com 2 centroavantes que não fazem gol. O Tiquinho custa 1,5 barão e o David custa 1 milhão. O Tiquinho, ele é jogador do Santos, né? Porque o Santos fez o favor ao Botafogo de comprar o Tiquinho Soares no negócio do Jair. Porque o Jair era para sair por 17 milhões de euros, acabou saindo por menos, né? Saiu por 14, não vai ter as bonificações, que seriam 12 mais 2, não vão ter, são 12 milhões de euros que o Jair saiu do Santos para ir ao Botafogo, e o Santos fez o favor de ter 3 na contratação do Tiquinho, além de pagar o segundo maior salário do elenco para ele. Né? 1,5 milhão por mês. O David vem emprestado. Eu era a favor da vinda do David, tá? Eu não vou tirar o meu da reta. Só que um jogador emprestado, se ele não te dá o que você tá esperando, você devolve, meu irmão. A janela do futebol europeu tá aberta. Devolve o cara. Ah, sinto muito, eu gosto dele, eu acho que ele tem talento, tem margem de crescimento. Não é no Santos que isso tem que acontecer. Se você vai ficar testando um jogador emprestado, bota o moleque da base, que parece nesse momento mais preparado. Olha a diferença do segundo tempo do Santos com o Luca Meirelles de 9 e com o David. O Luca jogou muito melhor que o David jogou primeiro. Apesar, aliás, nem foi no segundo tempo, né? Foi só uma parte ali, 25 minutos. Mas jogou muito melhor, apesar do David ter chutado uma bola na trave. O Luca entrou muito melhor do que o David. Então, se vai investir em alguma coisa, investe no seu ativo, para ele se valorizar. Porque o David, infelizmente, não aconteceu. De novo, fui a favor da vinda dele, não deu certo. E eu entendo que pode não dar certo. Já não é nosso jogador, é um salário muito alto. Abre mão desse salário e emprega ele em outro jogador, para outro setor que precisa muito de ser contratado. O Tiquinho vai virar um problema, porque ele custa muito caro. O Alexandre Matos fez o favor de vetar uma saída dele, porque tinha essa possibilidade. O Santos tinha a chance de ter vendido o Tiquinho Soares, cara. Um jogador que não custou nada na contratação, foi só um desconto. O Santos não botou grana e tal. Ele não custou nada. E o Santos fez o favor de vetar essa saída, tanto dele quanto do Pituca. O Santos fez esse grande favor para todo mundo, menos para nós. O Alexandre Matos chegou fazendo essa cagada. Né? O Pituca podia ter ido embora, o Tiquinho também, e o Alexandre Matos não deixou eles saírem. E agora fica aí a bucha, fica no colo do Santos. Para quê? O que eles estão oferecendo hoje ao time para que vale a pena serem mantidos? Outros 2 jogadores que também vai custar quase 2,5 milhões, né? Porque o Pituca também é um salário muito alto. Para quê? Né? Sem falar na renovação do Schmidt e do Kevson, que para mim ainda não faz sentido nenhum, para mim continua inexplicável, mas elas aconteceram. Então é isso, cara. Para mim é fora Kleber Xavier, independente do resultado. Se tivesse ganho, eu tava falando aqui com meus amigos, cara. Se tivesse ganho, eu continuaria com essa opinião, porque o que ele fez no segundo tempo é inaceitável, cara. As escolhas dele foram muito ruins. O time conseguiu o empate apesar dele.
E eu tô com aquela mesma sensação que eu tava no passado, com a mesma sensação que eu tava com o Kleber Xavier. O nome tá aí no mercado. Traz o Vojvoda, cara. Vai atrás de um técnico de verdade que tem trabalho consistente recentemente, que já mostrou variação, que tem consistência de trabalho e trabalhou muito tempo em um clube. Vai atrás do cara. Se o Vojvoda vem ao Santos e não dá certo, aí eu desisto. Porque ele já mostrou consistência de trabalho, né? Já mostrou que o time tem possibilidades e tem caminhos. Basta querer fazer, cara. E aquela coisa, o Vojvoda vai pro 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-5-1. Ele faz, né? Ele tenta se adaptar ao adversário, que é o que o Santos precisa. Mas a gente continua preso no mesmo sisteminha de todos os técnicos. Ataca no 4-3-3, defende no 4-4-2. Essa é a variação tática que o Santos tem. E muito tempo, né? Não é possível que o Santos vai ter, com o presuntinho, tendo o último técnico que tentou um 3-5-2. Vá lá. Talvez o Caixinha no jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista desse ano ele tenha tentado 3 zagueiros. E foi só. Depois, 4-3-3, mesma coisa, volta, 4-3-3, marca no 4-4-2 e só isso. É muito pouco, cara. É muito pouco, tá? Mas enfim, fora Kleber Xavier. Tchau, estagiário. Vai ficar, vou torcer para fazer muito sucesso enquanto estiver no meu time, mas para mim é fora. O trabalho derreteu e não tá funcionando. E a cagada do Santos de querer apostar numa novidade assim, sem ter culhão para isso, sem ter condições para isso. Uma coisa é o Flamengo apostar no Felipe Luiz, numa tentativa. Acabou dando certo e deram tempo de trabalho. Outra coisa é o Santos, na situação que se encontra, querer fazer esse tipo de caminho. Né? E porque eu tenho certeza que foi para tentar copiar o que o Flamengo fez com o Felipe Luiz, tá certo? Vamos ver, né? Ou vai atrás do Tite, convence ele a trabalhar e falar: ah, Kleber, meu, não dá, velho, vai ter que ser estagiário do cara mesmo. Ou vai atrás do Vojvoda, manda o Kleber Xavier embora e vai atrás do Vojvoda. Para mim são esses dois caminhos, né? Ou o Sampaoli, não sei, o Sampaoli tá no mercado, gente. Ou vai no Sampaoli, fala, ó, o tonto lá que falou de você foi embora, meu irmão. O cara saiu. Agora é outra coisa, porque não dá. Não dá. Precisa de alguém que tenha consistência de trabalho. E tudo que o Kleber Xavier não tem, ele não pode oferecer porque o trabalho dele é como auxiliar. É consistência de trabalho. Entendeu? E assim, o time precisando ficar pilhado, ele pedindo calma. Calma, gente. Calma o caramba, meu irmão. Tem que virar jogo, bicho. Calma. Vai cagar, bicho. É isso aí. Tamo junto. Se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.